Como é que surge a sua identificação com a área rural, a área agrícola? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formação aqui na Escola de Areia, pós-graduação, mestrado, doutorado em Porto Alegre, Santa Maria e aqui também na universidade. E exerci minha profissão como professor universitário, no curso de engenharia agrícola, durante 33 anos. E tenho muito estudo, me dediquei todas essas 3 décadas, mais alguma coisa, ao estudo do semiárido, né? Tentar compreender que recado a natureza nos dava, nos mandava, que era um pouco diferente do que a literatura acadêmica nos indicava como um caminho. O que mais lhe chamou a atenção no semiárido? Se a gente pegar um pouco da história do nosso processo de colonização, os europeus que não tinham uma cultura muito de trabalho assim no semiárido, a cultura deles é a cultura úmida. E o que eles trazem para cá, para o Brasil todo, e mais particularmente pela entrada do Nordeste, é a sua cultura. É melhor ele se tentar fazer um processo de adaptação do que tinha na Europa, do que tentar melhorar o que tinha no Brasil, particularmente no semiárido. E esse choque de cultura levou aí 400, 500 anos, ainda nós vivemos uma raiz muito grande desse processo, e deixamos de aproveitar um pouco o que existia de fato de riqueza no semiárido. Nós continuamos a subestimar o potencial do semiárido? Com certeza. Se você comparar uma mesma área, por exemplo, do semiárido, mesmo seco, quase que um cemitério, entre aspas, com a mesma área da Europa, nós temos muito mais diversidade de vida do que uma floresta temperada. Em que pese esse retrato, assim, de quase não vida, mas a quantidade de riqueza que nós temos no semiárido é muito grande. Notadamente porque levou bilhões e bilhões de anos para se formar esse bioma, né? E essa adaptação, esse tipo de questão. E nós esquecemos um pouco isso. Veja que a grande parte das políticas públicas que teve o Brasil, quando, por exemplo, criaram o grande programa para desenvolver o Nordeste, criou o Departamento Nacional de Obras contra a seca. Quer dizer, esse contra é uma idiotice, é uma burrice, porque ninguém vai conseguir vencer um fenômeno natural. A seca é um fenômeno natural. Imagina os americanos criarem lá um Departamento Nacional de Obras contra o Gelo lá no Alasca. Não vão, fazendo um exemplo, não vão conseguir. Então, em vez desse contra tivesse apenas uma concepção de convivência com a seca, o caminho cultural da academia, das nossas formações, seria completamente diferente. A gente devia estar estudando isso há mais tempo. Apesar de ser uma exploração econômica recente, apesar de crescente também, que é a questão da energia solar, do ponto de vista histórico é algo ainda muito incipiente. O que é que você imagina que essa exploração energética do Sol vai mudar no semiárido nordestino? Olha, o Sol, mais ou menos, ele caminha aí próximo à linha do Equador. Quanto mais na linha do Equador, mais vertical são as ondas, né, que ele manda para a Terra. Quanto mais oblíqua, essa onda bate e reflete. Ou seja, como nós estamos aí, lembrando aí que a linha do Equador passa lá pela a ilha do Marajó e vai até o país do Equador, por ali. Nós não estamos tão longe comparado com outros extremos, né, do país. Então nós temos aqui uma condição extremamente adequada para a produção de energia solar. E essa tecnologia tem melhorado, tem incrementado, né? O Nordeste, no meu entendimento, tem 2 linhas de solução futura. A biotecnologia, com a adaptação dessas plantas de seca para a realidade, e a produção de energia solar. Uma planta necessita 3 questões fundamentais para crescer. Sol, porque é fotossíntese, solo e água. A nossa limitação é
a água, que temos que tentar superar com as plantas que são adaptadas a conviver com menos água. Professor, a gente falava há pouco da relativização do potencial do semiárido e uma cultura que está nesse contexto, mas que começa a ter uma outra contemplação, digamos assim, é a cultura de uma planta muito própria a essa região, que é o umbu. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse cultivo. Dentro dessa lógica que eu vinha colocando anteriormente, qual foi a cultura que nós tivemos? Durante muito, era derrubar pé de imbu. O que foi derrubado pé de imbu e outras assim, essências importantes na nossa região foi muito intensa, né? Muito intensa. Então o imbu, ou qualquer que seja outra cultura, mas particularmente falando sobre o imbu, ela levou milhões de anos para se adequar. Então, para você ter uma ideia, ela cria uma batata natural chamada xilopódios, que essa batata vai acumular água e nutrientes para períodos de seca. Então, é uma cultura perfeitamente adaptada ao nosso bioma caatinga, e isso facilita, né, enfrentar o fenômeno natural seca, que nós sempre vamos conviver com ele. Considerando agora essa geração mais, vamos dizer assim, mais sensível à produção natural, veja aí o pulo que deu o açaí, a perspectiva do imbu como um elemento natural na dieta do povo brasileiro, com o nordestino já tem uma certa identificação, eu acho que é uma cultura que tem tudo a ver com essa absorção solar, o solo que nós temos e a limitação de água. Então é uma cultura economicamente viável e principalmente com essa nova cultura que vem agora com o imbu de até 120 gramas de peso. Essa variação do umbu, gostaria de falar um pouco do histórico dela, ela está na Bahia principalmente e está sendo importada para cá, é isso? Exatamente. A natureza tem essas particularidades. Pela questão natural, ela cria certas variações. Por exemplo, a laranja Bahia, aquele impiguinho, foi uma laranja que nasceu pelo, não sei se um descuido, uma linha da natureza, e a partir daquilo ali se aproveitou o material genético para se propagar aquela laranja. A mesma coisa o imbu. Foi identificado na Bahia, a Bahia é um estado enorme, alguns imbuzeiros em regiões diferentes que tinham um volume, um peso muito mais do que o dobro do normal. Como eu disse, chegando até 120 gramas. Um imbu ele não entra num copo americano, pelo tamanho existente. Então, a Bahia já tem uma determinada tradição, tem cidades que vivem exclusivamente em função da cultura do imbu, e a partir disso aí, foi criado um grupo sob a liderança de um colega engenheiro agrônomo bronzeado, começou a incentivar a discussão a respeito disso. E nós já temos o primeiro, vamos dizer assim, carregamento, né, de 1.200 imbuzeiros e não deu para quem quis. Agora, mais uns 30 dias, nós já estamos montando uma nova logística para ver se introduz mais imbuzeiro. E com o tempo, evidentemente, esse próprio material genético introduzido, ele poderá ser propagado pelo agricultor, fazendo com que possamos ter uma agricultura perfeitamente adaptável e com um determinado mercado garantido pelo hábito que tem o nordestino. Em tese, a adaptação dessa variedade aqui vai ser simples? Não, ela é simples, só que nós temos, por exemplo, a americana, a macaúba, algumas variedades. E lá, por exemplo, na Bahia, certa Bahia, a melhor variedade que dá é a X, por exemplo, mas mais a norte ou sul, o comportamento de uma outra variedade pode dar um pouco diferente. Nós não temos informação a respeito dessa questão, mas todos são imbu gigante, o que é importante isso aí. Então nós estamos trazendo variedades diferenciadas. É possível que na região Siridó, Cariri, Sertão, o comportamento de uma ou dessa variedade seja um pouco diferente, mas isso é matéria de estudo. Depois de 500 e um pouco mais de 500 anos que nós estamos trabalhando, né, com esse material e esperamos que não levará mais de que 10 anos
para a gente ter um domínio dos tratos culturais, da cultura, do mercado, do comércio, sobre esse imbu gigante na nossa região. É a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Notadamente, a Paraíba foi que fez a importação, mas nós emprestamos um pouco dessas mudas aos estados vizinhos. Para fechar essa nossa conversa, quais aplicações e quais utilizações já foram descobertas para o nosso conhecido umbu até agora? São inúmeras. O próprio imbu, quando você planta a sementezinha de imbu, ele dá esse xilopódio, ele começa a criar um xilopódio, que no primeiro momento, nos primeiros meses, parece, por exemplo, uma cenoura branca. E essa cenoura é perfeitamente comestível. Essa cenoura, digo, não é cenoura, é um xilopódio. Então você pode ter uma imensidão de plantação de semente de imbu que se perde com uma naturalidade muito grande para essa finalidade. As folhas, elas podem também ser utilizadas como complemento alimentar na verdura, aquelas folhas um pouquinho mais novas, é perfeitamente saboroso. O imbu, propriamente dito, o seu consumo in natura, né, o seu consumo como fruta em mesa, ele é extremamente saboroso, né, tem uma identidade com o nosso espírito. E os seus subprodutos, como já existe, subproduto não, produto nobre, como o suco, a polpa de imbu, a embusada, né, o doce, a geleia, vários segmentos têm a respeito da utilização do imbu. Então, o que nós achamos é que podemos colocar na mesa dessa nova geração, essa geração academia que dá muito valor a esse produto natural, etc., como deram ao açaí, um complemento alimentar em função da cultura do imbu, do seu largo espectro, fora outras coisas que podem ser fitoterápico também, não? Como o uso fitoterápico? Não? Sim, ele tem algumas utilizações. Nós estamos aí no conflito da ciência e da cultura, né? Quer dizer, com essa questão do Covid, mas o imbu é extremamente diurético, né? É tão diurético como quase uma cerveja. E suas folhas devem ter também determinadas moléculas específicas para certa necessidade que o corpo humano tem. Existem poucos estudos, mas já existem alguns estudos a respeito do imbuzeiro, e pretendemos, com essas unidades que nós estamos montando aqui, seja palco de mais pesquisa pela Universidade Federal, Estadual, Embrapa e outros segmentos da sociedade brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado.